E você está no Chapéu Pensador. E hoje nós temos um convidado especial, especialíssimo. Eu estava numa viagem com ele pelo Mato Grosso, fomos dar uma palestra lá. E daí ele começou a me falar de design thinking. E isso não saiu da minha cabeça. Eu falei, não, nós temos que fazer um programa sobre design thinking. E design thinking tem uma provocação muito interessante, porque são palavras mágicas hoje em dia. Empatia, colaboração, instrumentação. E nós vamos fundo hoje com o Eduardo Carmelo em design thinking. Gente, nós estamos aqui com Marcelo Ortega, Tejon e Eduardo Carmelo. Gente, muito obrigada de você ter vindo aqui nesse... que nós estamos fazendo a gravação num dia tão especial, gente, que só amigo para vir aqui mesmo, né, Eduardo? Eduardo, você nem precisa de apresentação, né? Você é o cara, o presidente da Entusiasmo. Eu sou diretor da Entusiasmos, a gente há 20 anos trabalha com gestão de mudança e desenvolvimento de liderança dentro das organizações. Então começa contando pra gente o que é essa palavra assim, então, que ficou tão chique, tão na moda, design thinking, e você é o cara. O design thinking, na verdade, parece que é bem novo, né? Mas ele nasce por volta de 1958 com John Arnold, que era um arquiteto em Stanford. E ele tinha essa mente de que design thinking não era só para designers, ele tinha um trabalho transformador no sentido de dizer que qualquer pessoa pode ser design thinker, né? Você tem o design thinking, que é a metodologia, né, uma abordagem para criar oportunidades e resolver problemas complexos de forma colaborativa, sempre centrada no usuário, sempre centrada nas pessoas, né? Você tem um exemplo super bacana de uma startup que começou a fazer um site, resolveu fazer um site, passou 5 meses tentando desenvolver o site. Quando ele desenvolveu todo o site, que ele começou a vender, vendia $200 por semana. E os caras começaram a ficar cabreiro, assim, vendia pouco. Aí no meio disso alguém disse assim, para tudo, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar as 5 pessoas que compraram, né, e outras 5 que ainda não compraram, e vamos trazer para ver o que a gente pode aprender com eles, né? E quando eles botaram os caras na frente do site, os caras começaram a perceber que o site tinha um monte de falha, que não fazia o desejo de compra, né? E aí quando eles fizeram essa primeira sessão de teste, que hoje a gente chama de teste, né, de prototipação, aí na semana seguinte começou a vender $400. E aí eles fizeram mais 2 sessões, foi para 800, 1.600 e estourou. E é o site que a gente conhece hoje, que é o Airbnb. Então, o que é o Design Thinking? Quando eles aplicaram o Design Thinking, o que eles disseram? Colaboração, que você traz o cliente para co-criar juntos, né? Porque essa ideia de você criar dentro da tua sala, sem a experimentação, sem o teste, né? É uma ideia, não é completa esse processo. Então você usa a colaboração e você usa sempre o usuário, que a gente chama de usuário no centro, né? E esta metodologia, que depois foi aprofundada pelo Tim Brown, dos caras da Ideal, que é uns caras super bacanas, né? Começou a ganhar um corpo muito grande justamente porque eles levaram o Design Thinking aí para negócios, criação de negócios, né? Eu ia falar isso, a gente esteve junto a gente esteve no Vale do Silício, né? E dali tem vários exemplos incríveis que a gente teve lá na Salesforce. A Riot Games, né? Genial, linda, ficamos deslumbrados, né? a própria Salesforce. Exato, e pra você ter uma ideia, o Google hoje tem uma metodologia de Design Thinking chamada Sprint, onde a coisa é tão forte que eles criam negócios em 5 dias. E aí o Design Thinking tem uma metodologia. E o nosso trabalho é ajudar as organizações a usar essa metodologia justamente para acompanhar as transformações da complexidade, mas também para entrar no mundo digital e para conseguir surfar toda essa grande onda de exponencialidade. O Edu, sem ficar em tecnologia, que a gente adora, acho que tecnologia hoje faz sentido na solução de problemas. A maioria das startups que a gente viu, elas nascem para resolver um problema de um usuário, de um cliente, exatamente, né? O aplicativo, os conceitos dos apps todos, eu faço um aplicativo para resolver um problema do usuário. E o desenvolvimento dele é a partir do feedback, da cooperação do próprio usuário
que vira uma comunidade maravilhosa de contribuição e de replicação da ideia. Você vê o Waze é um aplicativo assim, né? Eu conheci o Waze a partir de um amigo que falou assim, cara, você fica no trânsito, pra quê? Sai do trânsito. E a chamada do Waze é saia do trânsito, né? Mas dá um exemplo pra gente do design thinking no lado... Sem tecnologia. Tira a tecnologia. Perfeito. Que eu acho que isso acessa legal o público do Chapéu Pensador. Legal. Olha, um dos nossos projetos foi ajudar uma organização que estava perdendo com uma máquina, um dispositivo, mais de $800 mil cada venda. Eles perderam 3, foram devolvidas 3 processos, porque junto com a máquina vinha um dispositivo e que esse dispositivo não chegava a máquina e aí o cliente ficava pé da vida e devolvia. Com o Design Thinking, a gente foi procurar o que a gente chama do mapeamento da experiência, olhar por que isso estava sendo falho dentro da organização. E aí, quando você aplica a metodologia, o tempo de entrega dessa máquina era de 25 dias. Com o Design Thinking, a gente ajudou a reduzir para 1 dia de entrega. No hospital aqui em São Paulo, você tem que é uma das questões mais complicadas no hospital, que é o paciente chega no pronto-socorro e às vezes tem que esperar 4, se for SUS, 5, 6 horas. Na aplicação, você reduziu de 6 horas para 2 horas o paciente. Então você olha a cadeia de processos, você olha o alinhamento, você olha as competências, você usa a jornada, né, rapidamente. São 6 estágios. A empatia, você empatiza, você define, você idealiza, prototipa, testa e implementa, né? Então, sem tecnologia nenhuma, a gente ajudou num processo de compra, numa precificação, que demorava 8 horas para o cara mandar uma proposta. É um processo de inovação. Hoje você precisa ligar o design. Poderia ser usado por isso que, design, na verdade, o design é que produzir a inovação está diretamente ligado a você ter um mindset de um designer, que é isso, entendeu? Então, a inovação o ponto final, não é? O princípio é como você organiza a sua mente, como você desenvolve projetos, como você cria oportunidades de uma maneira que você possa exponencializar, porque é o que se fala muito hoje, né? Vamos pensar 10 vezes mais. A gente aqui no Brasil fala assim, toda empresa tem isso, né? Precisamos fazer mais com menos, né? Essa é uma frase muito boa, assim. Mas, na verdade, isso por trás significa vamos cortar custo. A gente está aprendendo a ter uma mente exponencial. Quando a gente foi lá no Vale do Silício, os caras estão pensando como eu produzo 10 vezes mais do que eu imagino. Para o brasileiro, isso ainda não é tão simples assim. Claro, algumas ilhas de excelência. E esse é o poder transformador do design. Você fala assim, tá bom, eu tenho um processo que está demorando 8, sem tecnologia, né? Está demorando 8, poxa, por que a gente não faz em 1 hora? Se eu tenho um produto ou uma experiência que eu estou imaginando vender por 2 milhões, por que a gente não vende por 20 milhões? Então é uma expansão, claro que é sempre uma junção do mindset voltado para a melhoria da experiência do cliente com o poder da tecnologia que vai ajudar nessa exponencialização. Então, Design Thinking, por isso que está sempre... É um híbrido, né, do pensamento humano com o pensamento, com a inteligência artificial hoje. Então, eu vejo que agora eu quero um gestor, um líder, um empreendedor, design, que tem essa visão, que tem tem até essa formação. Acho que isso teria que ser uma formação dada até na própria universidade. A gente tem um projeto chamado O Gestor como Design Thinker. Porque o que a gente percebeu depois de 5 anos é que todo o trabalho de design é feito para fora, para o cliente, com a tecnologia. E o coitado dos gestores, né, que tem 5 mil problemas para resolver na organização, não consegue muitas vezes inovar porque ele está preso numa burocracia ou porque ele não tem um mindset do design. Então a gente desenvolveu um projeto, que é o Gestor como Design Thinker, que ajuda o gestor a pensar como design. E aí que são essas soluções que, em tese, você não precisa de tecnologia, entendeu? Dentro da organização. E aí, quando o gestor começa a perceber que ele está
pensando, porque é a essência, né, e ele está progredindo, você gera uma energia dentro da empresa incrível, né, porque as pessoas passam a gostar de resolver problema, querer resolver problema. Esse programa vai se chamar Head Thinker. Head Thinker. Edu, tem o Tiago é o pedinte mais bem sucedido que eu conheço, mendigo. Ele pede esmola com um carrinho de supermercado que ele conseguiu e com um cão que ele adotou, um vira-latinha, nesse carrinho, deitado em cima de um pano, e um cartazete escrito ajuda para a ração. O Tiago, ele me disse, eu falei com ele, eu falei, como é que você teve essa ideia de pedir esmola com cão e aí ajuda para a ração? Ele falou, eu comecei a ver que em toda a quadra aqui na região, ele pede esmola ali pela Paulista, falei, em todas as quadras aqui tem um pet shop, e comecei a ver que um monte de gente passeando com cachorro e tudo, e eu achei que se eu usasse esse método, eu seria mais bem sucedido. Ele tem um resultado como pedinte espetacular por causa do método. Ele é um designer thinking, o Tiago. O nome do cão é Scooby. Inclusive, quem quiser ver, tem no YouTube, Tiago e Scooby. Um caso de sucesso de um pedinte. Mas olha que porque ele empatizou com o cenário, com o que estava acontecendo ali, definiu uma oportunidade, teve uma ideia, provavelmente prototipou, testou, deu certo. Que esse é o poder transformacional, né? Você não é só o design pelo design, é quando você cria uma solução, uma ideia, uma inovação e você começa a ter. E o cão fica deitado quietinho o tempo todo. O cão é um símbolo. Isso é tecnologia, um cão, né? Vira-latinha que ele pegou, adotou da rua. Mas essa ideia, Ortega, é muito bom, porque a gente foi lá e tudo era tecnologia, né? Porque às vezes a gente fica muito dependente da tecnologia. O que mais te impressionou lá, Edu? A Riot Games. A Riot Games também. Eu também fiquei... Incrível. Porque vê, jovens, eles já são nos Estados Unidos empreendedores. Eles crescem com a cultura do empreendedorismo, né? De pensa, acerta, vai fazer a prototipagem, quebra, não importa. O cara levanta e faz de novo. Só para clarificar, existe um jogo que o seu sobrinho, o seu filho deve jogar, que é uma febre chamada LOL. O meu filho passa 14 horas nesse jogo, LOL. E a empresa que faz este jogo é um monoproduto, chama Riot Games. Né? Ela só tem este jogo. League of Legends. League of Legends. Teve o LOL Brasil, teve mais de 1 bilhão de pessoas. Nos Estados Unidos virou o esporte, o jogo virou esporte, são jogadores, eles ganham $22 mil para jogar, é uma coisa. Mas o que que eu adorei é uma espécie de Disney para os profissionais, assim, é uma experiência semelhante a Google, tudo. E a gente viu uma questão fundamental lá, né? Eles ganham, para você trabalhar na LoL, você tem que saber jogar o LoL. Depois tem uma sala incrível com mais de 100 computadores, que é a sua sala de descanso. E enquanto eles descansam, eles estão tendo ideias ali, e eles estão sempre conectados com os jogadores, que são lovers, que estão produzindo constantemente. É para desenvolver coisas para o jogo. Eles têm metas para atingir. Porque eles não ganham na venda do LoL. O jogo é de graça. Eles ganham na venda dos acessórios, da pele, dos skins, exatamente. A roupa, o acessório e tal. Agora, é importante aqui que os brasileiros saibam que essas coisas tem aqui no Brasil também. A FEI, a Fundação Educacional Inaciana, é uma das melhores escolas de engenharia do país. E eles têm lá jovens criando negócios geniais. A Exalc, lá, a USP, em Piracicaba, é simplesmente a 4ª maior melhor universidade de ciências agrárias do mundo, também com startups. Ou seja, é possível que o brasileiro busque essas coisas aqui e elas existem. Na verdade, a gente foi lá, mas hoje, se você não pode ir para o Vale do Silício, para Israel, para Canadá, você já tem uma infinidade de escolas de design, de exemplos que estão acontecendo, de vários empreendedores que já evoluem e conseguem amplificar os seus negócios e os seus lucros. Na sua cidade, se prestar atenção, onde quer que seja. Aliás, quero dizer que um dos alunos da FEI, coincidentemente, falando disso, viu o Chapéu Pensador e entrou em contato com a CNI, Confederação da Indústria, de uma entrevista que nós tivemos aqui com o Carlos Alberto, lá na FEI, sobre esta coisa da inclusão digital, da
da criatividade. Obrigado à FEI, a todos os alunos da FEI. Exatamente. Pela audiência, ao Chapéu Pensador. Obrigado. Nós fomos palestrar juntos, eu e a Leila, no interior do Mato Grosso. Ali onde que você vai, você já tem jovens em todos os sentidos, né? Sempre com alguém, com uma startup, criando coisa. Então, o brasileiro, por natureza, gosta disso, né? O que a gente percebe é que quando ele conhece melhor as metodologias ágeis, a capacidade dele potencializar o seu negócio é incrível, assim, é fantástico. Quer dizer, design thinking vai ser uma coisa que vai ser uma matéria mais comum, né? Design thinking no começo, agora ele está no momento de expansão e às vezes parece até uma moda, mas design thinking para mim é uma tendência, né? Ou seja, você vai incorporar novas metodologias que são design thinking, que é o Scrum, né? Que é uma metodologia de desenvolvimento, que é o Lean Startup, ou seja, para cada vez mais que quando o mundo vai virando complexo e essa inserção com a inteligência artificial, por exemplo, né, você vai criando mundos cada vez mais específicos, porque essa era cognitiva é uma era de especialização, onde a automação também vem para cuidar de tudo que é simples e operacional. Então você, de uma certa forma, convida o ser humano para usar o seu pensamento, usar a sua criatividade, a sua inovação, para, combinado com a tecnologia, criar coisas que a gente não imagina ainda. Então, não tem volta, né? Na verdade, uma vez eu estava com o Tejon assisti um podcast do Tejon falando lá da Embrapa, né? Lá do Rio Grande do Sul. Então, o cara já tem a folha, e aí eles põem nanosensores na pele da folha para que quando a praga chegue, a folha lê a praga, né, o percevejo, e já manda para o aplicativo, ó, tem a praga aqui, está comendo aqui e tal, e os sensores já começam a ajudar a planta, né? Tudo isso é desenhado por alguém, projetado, né? Porque design vem de desígnio. Olha que bonito, né? Vem de concepção. Então, eu sou um ser que concebe, filosoficamente, eu sou um ser que produz a si mesmo como uma obra de arte. Uau! Né? Então, a gente está singularizando, é a era da singularização. Né? Gente, que maravilha. Isso é uma postura, isso é uma atitude, é uma maneira de você se comportar diante do mundo. E assim, há 5 anos ninguém entendia isso direito. Hoje, qualquer pessoa tem, como o Tejon já existe aqui, qualquer pessoa tem acesso a este novo modelo mental. E é interessante porque a gente fica pensando, mas e onde quem está escutando a gente, como é que fala assim, mas e onde que eu vou procurar isso? Gente, o pior é que não tem onde procurar, tá? Em todos os lugares você pode procurar, né? É uma diversidade muito grande, né? E tem o Instituto Europeu de Design, com base aqui. Pode falar aqui no Brasil. Lógico, pode. Não, então, se você quiser procurar, tem o Instituto Europeu de Design, você tem a Live Work, que no Brasil, que é incrível, a minha escola é lá. Você tem Escola de Design Thinking, você tem a Entusiasmos, que a gente tem um curso online sobre Design Thinking também. Né? Ai, que legal. Mas quando você digita escola, você já tem 4, 5 referências muito boas aqui no Brasil. Muito bem. Nós queremos agradecer, foi genial. Quem quiser saber mais, vai lá na Entusiasmo. Pode ir no site da Entusiasmo, pode procurar Eduardo Carmelo com 2 L's, você sempre vai cair lá na nossa plataforma online que tem o gestor como Design Thinker lá. Gente, você continue aqui no Chapéu Pensador, entre no site, entre no canal do YouTube, tá tudo aqui embaixo, porque é daqui para melhor, sempre trazendo coisas diferentes, especiais para você. Obrigado, Eduardo, obrigado, Tejon, obrigado, Marcelo. Valeu, até a próxima, valeu, valeu! abraço, Uhul!